está voltando. Hoje nós temos uma notícia que é altamente profética. Uma profecia que nós estamos vislumbrando todos os dias nos jornais televisivos, jornais escritos, internet. Exatamente porque a Rússia trouxe uma nova era ali para o Oriente Médio. A Rússia lá do extremo norte, você colocar o seu dedo no mapa mundi em Israel e fizer um traçado, uma linha reta para o extremo norte, vai passar pela Turquia e vai chegar em Moscou. E a Rússia já está com os pés no Oriente Médio, ajudando Bashar al-Assad e juntamente com o exército do Irã. Mas o que isso tem a ver com Bíblia? O que isso tem a ver com profecia? Escute apenas o seguinte: a guerra do Oriente Médio está muito próxima de acontecer. Essa guerra vai desembocar contra Israel. E no final desta guerra, quem surge no cenário mundial, que tantas vezes já falamos aqui, o anticristo. Talvez nós venhamos a ver o início desta guerra, mas seremos arrebatados e quando o anticristo assumir o poder, não estaremos mais aqui. O relógio de Deus com Israel vai começar a funcionar por 7 anos. Deus vai lidar diretamente com Israel. Mas vamos diretamente à profecia que está acontecendo. Ezequiel capítulo 38, a partir do verso 4 diz: E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Agora vamos à relação de países. Você vai ver aí no mapa, os países que irão contra Israel estarão do lado de Gog. Os persas, quem são os persas? O Irã. E quem é o maior aliado da Rússia? O Irã. O Irã tem cedido armas, tem dado toda a infraestrutura de guerra para o Irã. Os etíopes, ali o norte da África, e os Djibouti, a Líbia, com eles todos com escudo e capacete. Gomer, você está vendo aí no mapa, e todas as suas tropas, a casa de Togarma, e entra a Turquia também, da banda do norte. Por isso preste atenção no que está acontecendo na Turquia. Eles detestam Israel. E todas as suas tropas, muitos povos contigo. Aí no verso 7 diz: Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes de guarda. Depois de muitos dias, olha aí, não era para aquele tempo, é depois de muitos dias, serás visitado no fim dos anos, virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as suas tropas e muitos povos contigo. Agora vamos pular para o verso 21. Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os seus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Então Deus vai confundir todos esses exércitos que vão contra Israel, e eles vão batalhar entre eles mesmos. No verso 22 ainda do capítulo 38 diz: E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim, no verso 23, eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus vai confundi-los, vai cair pedra sobre aqueles exércitos. E no capítulo 39,
fala assim, no verso 11, decretando o final de todos esses exércitos. Capítulo 39 de Ezequiel, verso 11 diz: E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel. Olha aí. O vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog, olha aí, e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog, e a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Então todo esse exército que nós estamos vendo se reunirem agora com o intuito de destruir ISIS e aqueles outros bandidos, eles vão se unir todos. Você está vendo aí no mapa, todos esses exércitos vão se reunir contra Israel. Agora, nós já temos feito alguns vídeos sobre esse capítulo de Ezequiel. Você está vendo aí os vídeos que nós já fizemos, veja cada um deles, e no final deste aqui você vai ver uma belíssima ministração, uma palestra do pastor Valtenir Porto, que ele fala exatamente desta última guerra pré-arrebatamento. E nós vamos expor os motivos de Gog, por que Gog vai querer invadir Israel e por que Israel é indestrutível. Você vai ver as passagens, estamos mostrando porque pode o mundo inteiro se levantar contra Israel. Israel é indestrutível, quer você aceite ou não, quer você goste ou não. Israel pode o mundo inteiro quebrar, mas Israel não quebra. Israel é protegido pelo próprio Deus Altíssimo. A promessa foi feita para Isaac e não para Ismael. Quer você aceite ou não, quer você goste ou não, é a palavra que está se cumprindo, se cumpriu e vai se cumprir literalmente. Vamos ver agora os motivos que levarão Gog a invadir Israel. Só lembrando que o capítulo 36 e 37 de Ezequiel fala do retorno final dos judeus do mundo inteiro para formar uma nova nação, um novo país. É aquela visão dos vales de ossos secos, e isso aconteceu no dia 14 de maio de 1948, com a criação do moderno Estado de Israel. A partir dali, brotou a figueira. Mas o motivo da invasão de Gog lá em Israel. Em 1991, 6 minerais foram descobertos ali e são muito valiosos, que é o fosfato, o cobre, o silicato, o manganês, feldespato, ferro. E naquela época, em 1991, eles foram avaliados em 20 trilhões de dólares. Atualmente, a dívida dos Estados Unidos são 18 trilhões de dólares. Então, só esses minerais, esses 6 minerais, eles valem, na época de 1991, 20 trilhões de dólares. Os economistas dizem que esses 6 minerais, eles valem mais do que toda a riqueza mineral dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Alemanha. Todos esses países juntos não equivalem à total riqueza que existe em Israel e principalmente naqueles minerais. Mas, além desses 6 minerais, existem ainda outros minerais de grande valor e que Israel tem lá nas suas terras, mas não os explora ainda totalmente. Quais são esses minerais? É a ureia, que é juntamente com o fosfato dá o adubo, o brômio, o tório, o potássio, magnésio, a tremolina, a prata, o níquel, o chumbo, o antimônio, o urânio, isótopo U-235, que ajuda na formação da bomba nuclear, o tungstênio e o xisto, de onde se extrai o petróleo. Então, o motivo de Gog invadir com todas as suas tropas Israel é para pegar os despojos, pegar essas riquezas. Então veja que nós estamos visualizando a profecia de Ezequiel 38, o seu início, a sua formação. A Rússia já está
o urso colocou os pés ali na Síria, quer dizer, para invadir Israel é um pulo, você vê aí no mapa como está próximo, como é próximo, e todos esses países aí vão se voltar contra Israel. Mas todos estes exércitos que irão lutar a favor de Gog e contra Israel serão destruídos lá em Israel. Você vai ver agora um vídeo, uma ministração belíssima do pastor Walter N. Porto, explicando exatamente tudo isto que eu falei, para você ter uma ideia do quão próximo está esta guerra de acontecer, e se esta guerra está próxima de acontecer, quão próximo está o arrebatamento, porque nós não veremos o fim desta guerra, como já falei, estaremos numa grande festa, num grande casamento. Por isso, você que está passando por problemas, por lutas, eu não conheço um servo de Deus, uma serva de Deus verdadeiro que não esteja passando por lutas, alegre-se, porque eu creio que Deus vai derramar uma grande unção de cura no seu verdadeiro povo, e nós seremos usados para curar outras pessoas. Estamos muito próximos disso acontecer. A gente sente no ar que algo está para acontecer. Não saia nem para a direita nem para a esquerda. Continue. Vamos orar. Se você orava 10 vezes, continue a orar muito mais. Precisamos estar num estado de oração total, ajudando uns aos outros em oração. Forme grupos na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua igreja. Precisamos mais do que nunca orarmos, porque os dias são muito maus e Deus quer fazer um grande mover na sua noiva. Que a noiva, como eu costumo dizer, está descabelada, está com o vestido amarrotado, sujo, o salto quebrou, o salto do sapato quebrou, e Deus quer restaurar toda esta noiva, quer restaurar a nossa sorte, quer restaurar a nossa história. Não desista, a caminhada está muito próxima de acabar, estamos muito próximos de conhecer a nossa grande cidade, Jerusalém celestial. Levante a cabeça, porque o nosso socorro vem do alto, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Alegre-se. Está com enfermidades, você vai ser curado. Está passando por lutas, as lutas vão passar, porque existe um general de guerra, um general, Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem batalha por nós. E muito em breve, nós todos vamos estar cantando o hino da vitória. Nós todos vamos estar naquele grande banquete que já está preparado, as bodas do Cordeiro. Não desista. O inimigo quer que você pare a caminhada. Não olhe a situação que está em sua volta. Não olhe para a enfermidade que está sobre você. Deus vai curar todos nós de todas as enfermidades, porque Ele vai levar uma noiva sarada, uma noiva curada, tanto físico como espiritualmente. Receba esta palavra, não desista. Se você acha que não tem mais forças, Deus vai lhe dar forças. Você não sintonizou neste vídeo à toa. É uma mensagem que Deus está mandando para dar para você. Levante sua cabeça, porque Jesus já está voltando. Que Deus te abençoe poderosamente. Moscou, quer ver? Olha para esse mapa aqui, ó. Bem no centro dele é Jerusalém. Olha Moscou onde está, ó. Se você deslocar em direção ao Polo Norte, de Jerusalém, aonde você vai passar? Moscou. É a última grande capital de país que está no extremo norte de Israel. Virás lá do teu lugar, lá do extremo norte de Jerusalém. Está vendo, meus irmãos? Deus dá, portanto, não somente os nomes dos países, mas também dá a exata localização de onde virá o invasor, mostrando, inclusive, no mapa de onde virá o invasor. Quando é que vai acontecer essa invasão? O versículo 8, olha para o versículo 8 de Ezequiel 38. Ezequiel 38, versículo 8. Depois de muitos dias serás visitado. Irmãos, quando Deus deu essa profecia a Ezequiel, e esses muitos dias aqui, são 26 séculos. Olha como Deus diz. Depois de muitos dias serás visitado. Nos últimos anos virás
a terra que é restaurada da guerra, e onde foi o povo congregado dentre muitos povos, povo de Israel, aos montes de Israel que haviam estado deserto por longo tempo. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos os seus moradores estão agora seguros. Irmãos, Israel viveu despovoado durante 1878 anos, desde o ano 70 da era cristã. Olha, quando essa profecia foi dada, decorreram 600 anos, mas Israel estava na terra, né? Aí veio Jesus e no ano 70, Israel foi destruído, Jerusalém foi destruído, e o povo, os 98 mil judeus que sobraram, Flávio Joséfos diz na sua obra, A Guerra dos Judeus, foram espalhados no mundo inteiro, e assim eles viveram 1878 até o dia 14 de maio de 1948, quando foi recriado o moderno Estado de Israel. E esse versículo aqui diz, né, depois de muitos dias será visitado, nos últimos anos virás a terra que é restaurada da guerra. Né? Então eles viriam nos últimos dias. Versículo 16 diz a mesma coisa. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Isso significa, como uma nuvem, irmãos, rapidamente. Um ataque aéreo. Uma coisa rápida. Que não vai dar, vamos dizer assim, tempo nem de articular defesas. Né? Ainda mais agora que a Rússia, vocês sabem, eu já falei isso aqui, a Rússia já desenvolveu um sistema de míssil invisível. Capaz de colocar ogiva nuclear em qualquer ponto. Ou cargas, né, de destruição em qualquer ponto, invisível ao radar. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. E Deus diz, nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra. Então, quando virá Gog? Nos últimos dias. Irmãos, eu já disse no início que Ezequiel 36 e 37, ele fala do retorno final dos judeus do mundo inteiro para formar uma nova nação, um novo país. É a visão do vale dos ossos secos. E isto já ocorreu, já se cumpriu em 14 de maio de 1948, com a criação do moderno Estado de Israel, quando a figueira brotou. Veja bem, então as profecias de 36 e 37 se cumpriram. Falta agora cumprir a de 38 e 39, que é para agora. Porque a do capítulo 40 para frente é uma visão completamente diferente. Se você olhar, é a visão da construção do templo no milênio. É o templo que vai ser feito no milênio. É um templo em memorial. É uma coisa completamente diferente. Praticamente, profecia relativa ao povo judeu termina com a 37, 38, com a invasão de 38, 39, com a invasão de Gog, né, príncipe de Ros, Meseque e Tubal, a Israel. Então, a figueira brotou e nós já temos o cumprimento dos capítulos 36 e 37. Agora vamos ter, então, do capítulo 38 e 39. Qual seria o motivo desta invasão? Vamos ler aqui, versículo 10 a 13. Diz assim... Assim diz o Senhor Deus, acontecerá naquele dia que terás altivos projetos no teu coração e maquinarás um mau desígnio. É Deus falando de Gog. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, irei contra os que estão em repouso, que habitam seguro, habitando todos eles, sem muro e sem ferrolho nem portas, a fim de tomares o despojo. Presta atenção, o despojo. E de arrebatares a presa, e tornares a tua mão contra os lugares desertos que agora se acham habitados, e contra o povo que foi congregado dentre muitas nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarse. Tarse aqui é Gibraltar. É Gibraltar, controlado pela Inglaterra. E os seus leões novos. Aqui os intérpretes acham que é a Inglaterra, a Europa, principalmente a Inglaterra, a Espanha, vão fazer um protesto contra esta invasão de Gog. Mas vai ficar num protesto mais diplomático. Com todos os seus leões novos te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa e para levar a prata e o ouro e tomar
o gado e os bens e saquear grande despojo. Então, qual o motivo da invasão? É o despojo. As riquezas minerais do Mar Morto. Eu creio que você talvez não saiba o que existe nesse Mar Morto que nós vamos falar aqui. Irmãos, em 1991, portanto, há 17 anos atrás, apenas 6 minerais existentes ali, em grande quantidade, como fosfato, cobre, silicato, manganês, feldespato e ferro, foram avaliados por peritos em 20 trilhões de dólares, só estes 6 minerais. Se você quer saber quantos dólares dá para cada pessoa, divide 20 trilhões por 6 bilhões e meio, você vai ter aí a quantidade de dólar que dá para cada habitante na face da Terra. Somente 6 minerais ali que foram avaliados em 91. Agora, atualiza isso para dias de hoje. Eu não tenho condições de atualizar. Eu tenho esses dados, mas não tenho condições de atualizar. Então, esta riqueza que existe no Mar Morto é uma coisa espantosa. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, somente esses 6 minerais acima referidos, eles valem mais do que toda a riqueza mineral. Estou falando de riqueza mineral juntas, dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Alemanha juntos. Se juntar toda a riqueza mineral desses 5 países, aqueles 6 minerais vale mais. Para você ver a riqueza que existe ali. Além desses 6 minerais acima, que nós já falamos, existem outros minerais de grande valor que Israel também não tem condições de explorar. Vou citar apenas alguns deles, para você tomar conhecimento. A ureia. Lembra que fosfato está entre aqueles 6 minerais. A ureia, junto com os fosfatos, dá o quê? Adubo. O mundo passa fome, a Rússia tem fome. Eu quero parar um pouco aqui para dizer para você que a Rússia tem fome. A Rússia, irmãos, ela não consegue produzir alimentos para o seu povo desde aqueles tempos do Gorbachev. Antes do Gorbachev, ela já não tinha condições de produzir alimentos para o seu povo, porque o seu grande território, que é a Sibéria, fica quase que o tempo todo congelado. Né? A temperatura lá atinge no inverno 50 graus abaixo de zero. Então, a Rússia, ela não consegue produzir carne e alimentos para o seu. Agora, o que aconteceu? Deus disse que ia colocar anzóis e ia voltear, colocar anzóis. Um dos anzóis que Deus colocou em Gog, que é a Rússia, foi aquele desastre de Chernobyl em 1985. Quando houve aquele desastre do reator nuclear de Chernobyl, né, que contaminou toda a região de Kiev, a região mais rica de produção de grãos da Rússia. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, ali nada pode ser plantado durante 30 anos, se tudo que se plantar ali é altamente radioativo. Não pode plantar nada, porque se comer, morre. Fica doente e morre. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, é mais ou menos como se aqui no Brasil, vamos dizer que a Rússia fosse o Brasil, você tem uma ideia, e ocorresse um desastre de um reator nuclear que contaminasse o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e mais os 2 Mato Grosso. O que sobra para produzir alimentos? Praticamente nada. A Rússia compra a peso de ouro, ela compra trigo da Argentina, ela compra carne do Brasil, da Argentina, frango. O Brasil é o segundo maior fornecedor de frango para a Rússia. Tudo a peso de ouro. E tudo que se plantar, para plantar, você precisa de adubo. E adubo você precisa da ureia e do fosfato. A ureia e o fosfato você forma o adubo. Israel é como um Davizinho
sentado em cima de um pote de comida, e a Rússia, um gigante Golias, armado até os dentes, passando fome. Você pode imaginar o quadro? Israel sentado em cima do pote de comida, né? E o gigante, armado até os dentes, ele precisa atacar. A Rússia está, irmãos, a Rússia vem deteriorando desde que mudou o sistema, né, que caiu o sistema comunista. Vocês lembram que a Rússia deteriorou, que foi lá no fundo do poço? A máfia praticamente estava tomando conta daquele país, até que entrou este homem, que está aí até hoje. Agora ele está mandando como primeiro-ministro, que é Vladimir Putin. Para mim, ele é Gog. O Gog é ele. É esse homem aí. Um homem diferente. Você pode ver que ele é um homem diferente. É, Putin, né? Tem alguma... Putin, né? O povo Putin com Putin, né? Mas vamos deixar. Irmãos, veja bem, a Rússia, irmãos, ela tem que comprar alimentos do mundo. Ela compra carne, ela compra todos os alimentos que ela precisa. Ela não produz, ela não tem. As terras boas da região de Kiev, né, estão todas contaminadas por aquele desastre ali. Então, se você, Israel, além daqueles 6 que vale 20 trilhões, isso em 91, nós temos lá ainda, em grande quantidade, ureia, brômio, tório, potássio, magnésio, tremolina, da onde se extrai o asbeto comercial, prata, níquel, chumbo, antimônio, urânio, da onde se extrai o isótopo U-235 para fabricar bombas nucleares, urânio, eles têm em grande quantidade, o tungstênio e o xisto, de onde se extrai o petróleo. Você sabe que a nossa usina Getúlio Vargas, aqui em Araucária, ela é uma usina que extrai petróleo do xisto. Não sei se você sabia, mas é do xisto. É uma pedra que extrai o petróleo. Israel tem em grande quantidade e não consegue explorar isso aí porque não tem recursos para explorar. Então, veja bem, esta é a razão principal, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, que eles vão ter a oportunidade de ir contra Israel, para tomar conta daquela riqueza que Israel tem ali, que vale essa fortuna.